Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Né? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Irmãos, hoje, né, eu vou pregar a palavra para vocês, né? E essa palavra, Deus, nossa, mandou eu assim. Eu tava fazendo oração, né, para entregar o meu dia, e no meio da oração, Deus, vem e falou: fala sobre o ato que está destruindo os meus filhos, tanto homens, os principais, como também as mulheres. Eu fui, perguntei para Deus, né, na hora da oração: Senhor, que pecado é esse? E ele veio e falou: a masturbação, né, é o que faz o homem e a mulher cair no pecado. Os principais níveis, não tem um principal nível que é o homem ou a mulher, não. Ambos estão nessa mesma faixa etária. Muitos ainda estão cometendo e outros pararam de cometer e outros estão começando a cometer. Existem três tipos de faixa etárias. E uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, também nessa parte, é que a Bíblia, né, no Novo e no Antigo Testamento, né, eu só consegui encontrar no Novo Testamento, né, mas isso perante a Deus não é um pecadinho, porque perante a Deus não tem pecado grande ou pecado pequeno. Não existe pecado grande ou pequeno. Para Deus, pecado é pecado e já era, acabou, fim, já era. Não tem, para Deus 1 mais 1 é 2, já era, acabou. Esse daí é a verdade. Então não tem um pecado pequeno ou um pecado grande. Então hoje eu vou falar para vocês aqui o que Jesus fala sobre isso, e o que eu consegui entender eu vou passar para vocês conforme Deus me ensinou, tá bom? E meus irmãos, né, meus irmãos e minhas irmãs, no Novo Testamento, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 28, está escrito: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando ele estava pregando para o povo, ele pega tanto esse pecado que o homem e a mulher cometem, que ele põe de uma forma que, se para você e para mim, só de ler isso a gente já imagina que a gente tem que cortar literalmente a mão e o olho, imagina para aquelas pessoas naquela época ouvindo isso. Mas calma, tá? Não estou falando para você literalmente tirar a sua mão ou jogar o seu olho fora. Calma, respira. Graças a Deus você ainda não chegou nesse nível. Eu espero que você nem chegue, né? Mas, meus irmãos, agora brincadeiras à parte, né? Mas, falando sério, se Jesus Cristo, não foi Pedro, Tiago, não. Se Jesus Cristo falou isso, imagine Deus, que é literalmente o Pai, o Filho e o Espírito. Se um falar uma coisa, os outros dois concordam. Então, se Jesus Cristo falou isso, é porque o Pai que está no céu e o Espírito Santo que estava na terra e ali com Jesus concordaram. Então, vamos ser sinceros. Se Jesus Cristo leva isso tanto a sério, é capaz de falar para nós arrancar a mão e tirar o olho, imagina o que ele está falando para nós. Olha, irmã, tenta entender isso. O pecado sexual que quase todo mundo cristão, pessoas que já se batizaram, pessoas que estão querendo se batizar, pessoas que aceitaram Jesus como legítimo e único Salvador, que cometem esse pecado, olha só como Jesus Cristo fala. Ele fala de uma forma para arrancar o olho e a mão. Mas ele não está falando para você fazer isso. Ele está colocando isso para ver o nível, para te mostrar o nível desse pecado. Eu não estou falando para você que eu nunca cometi, não.
Eu não vou mentir. Quem nunca já cometeu esse pecado? Foi o que eu falei. Existem 3 tipos de pessoas. 3. O primeiro é o que parou de cometer. O segundo é que está começando agora. E o terceiro é que está até agora desse modo. Está até agora aí. Entendeu? Não parou, está indo. Então hoje eu estou querendo falar para você que, irmão, se você se batizou agora, se você se converteu agora, por favor, seja forte, porque na Bíblia está escrito assim: Deus, ele nunca vai colocar uma tentação que cada um de nós não possamos conseguir suportá-la. Deus, ele dá a cada um de nós uma porção de um peso que ele vem e coloca em nós, uma provação em nós que a gente consegue sim suportar, que a gente sim consegue segurar e vencer esse pecado. Porque tem gente que fala pra mim, tem um amigo meu que até falou pra mim, eu não vou falar quem é, mas falou pra mim assim que o pecado é como... O pecado, ele pode ser colocado dentro de uma caixinha trancada e você fica com essa chave e você tem que aprender a conviver com o pecado. Não, não é conviver. Jesus Cristo, o meu Jesus Cristo que, irmão, pregou para muitas pessoas e até hoje prega usando outras pessoas, nunca ensinou para conviver com o pecado. Ele ensinou a vencer o pecado. Ele ensinou a vencer o pecado. Se Jesus Cristo falou para os discípulos dele: sejais santo, é porque é possível. Agora é só a gente querer. E um dos pecados que o inimigo mais faz homens e mulheres pecarem é o pecado da masturbação, é o pecado sexual. Então, se você está caindo nesse pecado, seja forte, seja corajoso, tenta vencer. Ah, mas eu não consigo. Não, você consegue. Se você consegue fazer isso, então você consegue parar. Se você consegue ouvir Deus falando, eu te perdoo, então é para você pedir perdão e ir para os caminhos de Deus, pedir perdão e conseguir vencer. Porque o que adianta, irmão, a gente pedir perdão e continuar o mesmo pecado? Porque foi o que eu disse, irmãos, todo mundo na terra peca. Tá? Todo mundo peca. Esse pecado todo mundo comete. Até eu já cometi. Hoje em dia eu não cometo mais. Porque eu só fiz isso uma vez. Quando eu fiz, parece que... Irmão, eu falei assim: não, Senhor, me perdoe. Ele falou: eu te perdoo. Mas agora, deixa eu pegar o meu martelo e um martelo e um prego e bater nesse vaso. Porque se esse vaso quebrou na minha mão, é melhor quebrar ele inteiro e depois reconstruir. Irmão, foi os meus 20 piores dias da minha vida. Se não me engano, acho que foi até 30 dias, né? Basicamente um mês inteiro. Os piores 30 dias da minha vida. Eu orava para Deus, eu não sentia a presença de Deus por causa de uma vez. Imagina uma pessoa que comete isso há mais de um ano. Uma pessoa que faz isso durante uma vez em cada dia ou em cada mês, em cada ano. Irmão, tem que ser forte. Tem que ser forte. Se você não consegue vencer esse pecado, não adianta. Não adianta, porque se você não consegue vencer esse pecado, você está colocando na sua cabeça que você não consegue, mas você consegue. Porque uma das coisas que o diabo mais quer que cada um de nós pensamos, homens e mulheres, quer que a gente pense, é que a gente não vença. É que a gente coloca na nossa cabeça assim que a gente não consegue. Sendo que se Deus colocou uma provação que a gente consiga suportar, então a gente consegue vencer. Mas é aquilo. Caiu no pecado, pede perdão, mas tenta fazer o impossível para não cair. Porque, irmão, é difícil, porque a gente é humano. Nenhum de nós aqui tem asa, tem uma aurelinha aqui e é 100% santo. A única pessoa na Terra que eu já conheci que foi 100% santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, olha só, ele veio como um pecador, mas não pecou. Ele não pecou. Não estou falando para você que você pecou agora e já era, acabou sua chance. Não, eu estou pregando isso aqui agora, porque se Deus mandou, ele não pediu, ele mandou. Eu vim pregar isso para vocês, é porque ele está falando assim, ainda há tempo. Porque se Jesus voltar, irmão, o tempo que a gente pensa que a gente vai ter daqui a pouco ou amanhã, esquece. Porque a gente pode ter três tipos de chance no tal amanhã, que é a gente acordar morto,
já perante a Cristo para ser julgado, ou a gente acordar e Jesus Cristo voltar na hora, ou antes da gente dormir também, ou a gente realmente acordar. Porque, irmãos, amanhã, amanhã eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei se hoje eu vou dormir ou vou acordar amanhã. Foi como a Bíblia fala, o homem ele tem tantos planos para amanhã, mas nem sabe se ele vai acordar. Tem pessoas, né, eu vi um vídeo no YouTube que mostrou assim, um vídeo curto de, se não me engano, acho que não era nem 5 segundos, né, que apareceu a legenda em cima: você e o seu amigo pecaram. E o seu amigo vem e fala pra você: fica calmo, mano, amanhã a gente pede perdão. Aí apareceu a foto com a legenda escrita: o amanhã, com o homem diante do julgamento perante a Deus. Irmãos, amanhã, para qualquer um, pode ser cristão, ubandista, católico, irmão, para qualquer um, até satânico. O amanhã, ninguém sabe se chega. Ninguém sabe. Se nem o diabo sabe que Deus está preparando para o amanhã, você acha que a gente, ser humano, que é isso aqui, ó, carne, sabe? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Se Deus... É aquela famosa frase que eu escuto até hoje: eu quis pecar e eu vou continuar pecando. É incrível, porque eu fico imaginando Deus lá no céu. Já que ele quer falar, já que ele falou isso, eu quero discutir com ele aqui no céu. Se para nós humanos, irmãos, cada pessoa aqui na terra tem um pensamento: eu sou maioral. Deus também ele é. Deus também ele é. Se ele quiser chamar a pessoa para ser julgada hoje ou amanhã, é assim, no piscar de olhos. Não tem tempo, não tem segundo, não tem milésimo, irmão, acabou. É você pecou, ou você pede perdão hoje e não comete mais, ou você não pede perdão e vai. Porque o amanhã não existe. O amanhã, ele pode até existir, mas a gente não sabe se é pra gente ou é pros outros. Porque se for pros outros e não pra gente, é cada um por si. A salvação não é algo que você consegue repartir e pedir para Deus salvar o outro. Não tem essa. A salvação é isso. É você e você. Ah, mas eu oro pro meu amigo ser salvo e legal. Legal. Você pode orar para que ele seja salvo, sua família, ou para qualquer pessoa da sua família, para qualquer pessoa que você conheça ser salva. Você está fazendo do jeito certo. Mas o que adianta você orar e a pessoa não querer ir? Foi aquilo que já aconteceu na minha vida uma vez, né, que pediram, né, para ficar eu indo atrás de uma pessoa para ir para casa de Deus. Eu fiquei tanto nessa pessoa falando para ela ir para casa de Deus, que essa pessoa nem foi. E quando eu fui ver a minha vida com Deus como é que tava, eu gastei todo o meu tempo para falar com a pessoa. Então, não gaste o seu tempo. Se você ainda tem tempo para orar pelas outras pessoas, ore para você também. Porque se você pede para Deus perdoar os pecados dos outros, peça para Deus perdoar os seus também. Porque, irmãos, quando Jesus voltar, ou quando Jesus chamar cada um de nós, não vai ter o amanhã. É hoje e hoje, é agora e agora. Então, se você está cometendo esse pecado, eu vou fazer uma oração aqui por você. Eu não vou mentir, irmãos. Eu não vou mentir. Quando Deus pediu para fazer essa pregação para vocês, na minha cabeça eu falei assim: Senhor, eu nem estudei sobre isso. Ele falou assim: ou você faz agora, ou você não sabe qual vai ser o seu amanhã. E eu vim e estou falando isso para vocês. Porque se Deus mandou eu vim falar isso para vocês, é porque Ele está dando oportunidade. Se você está vendo esse vídeo hoje, que nessa oração que eu vou fazer por vocês aqui agora ou depois, peça perdão. Se você já cometeu esse pecado, ou se você acabou de cometê-lo, ou se você quer cometer ele futuramente ou daqui a pouco, não cometa. Não faça esse pecado de jeito nenhum. E se você já cometeu, peça perdão. Porque o que eu estou falando aqui para vocês agora, irmãos, eu não tive nenhum tempo para estudar. Ele só falou para mim o capítulo e o versículo. Ele falou: toma, lê, pensa, faz um mini roteiro na sua cabeça e prega. Porque se fosse para eu fazer
os estudos, eu ia ter que levar um dia para poder fazer um estudo só desse versículo que eu falei para vocês. Mas Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que a partir de 3, 4 minutinhos ele já passou para mim o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Porque para muitas pessoas, irmãos, para as pessoas que nem são da igreja, é normal esse pecado. Mas para Deus é horrível. Esse é um dos pecados que Deus odeia. É um dos pecados que Deus... Nossa, eu até esqueci o nome. Ele não é desafora. Depois eu lembro, ele odeia, ele destrói, ele não gosta desse pecado. Porque esse pecado você está pecando não é contra os outros, é contra você mesmo. E Deus, ele não quer que você cometa contra você mesmo. Porque se Deus já falou para eu, você e muitas outras pessoas não cometer o pecado, e a pessoa ainda comete o pecado, é porque ou a vida espiritual dessa pessoa está fraca, ou é porque ela realmente está precisando de ajuda. Né? Por causa que as pessoas hoje em dia colocam na cabeça delas, tem tanta gente que não vem para falar da palavra de Deus para mim que eu não sei como entender. Então por isso que a vida espiritual tem que estar forte, porque se não tem ninguém para ajudar a pessoa nesse deserto, ela tem que entender que ela nunca está sozinha, Cristo está com você, tá bom? Então eu só tenho uma coisa para te falar: Deus, ele te perdoa, tá bom? Porque na palavra de Deus está escrito assim, que Deus, ele é fiel e santo para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Porque não é à toa que Deus, ele colocou, né, na terra, né, para Jesus, né, que em João 3,16 está escrito: portanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele entregou o filho dele na terra para morrer por nós, porque ele nos amou e ainda te ama. Jesus Cristo te ama. Então seja firme, luta contra esse pecado, porque viver com pecado é ter o pecado de estimação, e Deus, ele abomina. Lembrei do nome: ele abomina o pecado sexual. Ele abomina, porque se Deus, ele já criou o casamento, é para você e a sua varoa, né, a pessoa certa, ter o seu tempo íntimo, mas não também levar isso de uma forma extrema. Porque Deus, ele não criou a mulher só para poder satisfazer as vontades do homem, e Deus não criou o homem para satisfazer só as vontades da mulher. Ele criou o homem e a mulher para estarem juntos. Deus não criou o homem com o homem, nem mulher com mulher. Deus, ele criou o homem com mulher. É mulher com homem e pronto. É homem com a mulher. Não tem homem com homem, mulher com mulher. Ou é com o homem, a mulher com o homem, e a mulher com o homem. Não tem essa. Homem com homem, Deus, ele abomina. Mulher com mulher, Deus abomina. Agora, homem com a mulher, isso é certo. Por que eu estou repetindo isso muitas vezes? Por causa que eu quero que você ouça muito bem. Cometer o pecado impróprio com o seu próprio corpo, você não está pecando contra Deus e contra outras pessoas. Você está pecando contra você mesmo. E Deus, ele criou você e eu e todos nós humanos a imagem e semelhança dele. Tá bom? Então não jogue isso fora. Deus, ele criou eu e você a imagem e semelhança dele. Tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui por vocês. E também, né, para Deus perdoar os seus pecados e os meus também, né, mesmo que seja de muitos anos atrás, eu tive que trazer isso para vocês, porque, como eu disse, ser humano, ele é pecador. Ser humano, o único humano que eu conheci na terra que nunca pecou é Jesus Cristo, porque o resto todo mundo pecou, até Davi, tá? Então, vamos fazer essa oração aí com vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, entramos agora aqui, meu Pai Deus, na sua presença, Senhor, para que o Senhor, meu Pai Deus, venha perdoar, meu Pai Deus, os pecados, meu Pai Deus, meu, dessa irmã e desse irmão, Senhor, que está ouvindo, meu Pai Deus, essa pregação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, hoje, meu Pai Deus, foi uma pregação forte, meu Pai Deus.
Uma pregação que muitas pessoas que servem ao Senhor, meu Pai Deus, não têm coragem de fazer. Mas eu sei que o Senhor uma hora vai colocar coragem. Porque o Senhor não nos deu, meu Pai Deus, espírito, meu Pai Deus, de fraco, ou até mesmo, meu Pai Deus, um espírito, meu Pai Deus, que tem medo. O Senhor colocou um espírito corajoso e valente, meu Pai Deus. Tá bom, Senhor? Meu Deus, perdoa, meu Pai Deus, essas pessoas, meu Pai Deus, que cometem, meu Pai Deus, esses pecados, meu Pai Deus. E até os meus também, Senhor. As pessoas que podem estar cometendo esse pecado, Senhor, ou pecado sexual, meu Pai Deus, com o próprio corpo, meu Pai Deus, ou até mesmo outros tipos de pecados, Senhor, perdoa essa pessoa, Senhor. Vai de encontro com essa pessoa, Senhor. Tira esse espírito, meu Pai Deus. Tira essa vontade que faz essa pessoa querer pecar, Senhor. Arranca isso dele. Arranca isso dela, Senhor. Põe, Senhor, a tua graça, Senhor. Pois na sua palavra está escrito que o Senhor sempre está disposto, meu Pai Deus, a nos perdoar, Senhor, dos nossos pecados. Pois o Senhor é fiel e santo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades, meu Pai Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, perdoa ele, perdoa ela, Senhor, perdoa eu, Senhor, perdoa todos nós, meu Pai Deus, que cometemos esse pecado, Senhor. Até mesmo, Senhor, as pessoas que estão fora, meu Pai Deus, do Brasil, Senhor, que são de outros países, meu Pai Deus. Se uma dessas pessoas ver, meu Pai Deus, esses vídeos, esses vídeos, e até mesmo outras pessoas que, mesmo que não conheçam, meu Pai Deus, esse meu canal, mas conhecem muitos outros canais que pregam a sua palavra, perdoa cada um de nós, meu Pai Deus. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos perdoe dos nossos pecados e esteja firme. E que o Senhor nos faça estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Tá bom? Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco e nos faça ser fortes contra esse pecado e vencer o maligno. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro e desde já te agradeço no teu santo nome, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Deus abençoe todos vocês, tá? E seja forte, tá bom? Lute contra esse pecado, tá bom? E que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá bom? Paz do Senhor Jesus, irmãos.